Por que o mistério dos Nefilim está dominando as buscas no Google? Os Nefilim são mencionados no livro de Gênesis, no capítulo 6, como os gigantes que habitavam a terra em tempos antigos. Eles são descritos como descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas quem exatamente eram esses seres? Alguns estudiosos acreditam que eles eram híbridos, fruto da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Outros veem a história como um relato simbólico, representando alianças humanas corrompidas. Esse mistério antigo é uma das razões para o fascínio contínuo em torno dos Nefilim. A origem dos Nefilim é uma questão intrigante. No Gênesis, eles são mencionados como existindo antes e depois do dilúvio. A frase "filhos de Deus" tem sido amplamente interpretada. Seriam anjos caídos? Seres espirituais? Ou simplesmente descendentes de linhagens humanas distintas? Essa ambiguidade gerou diversas teorias, desde explicações teológicas até especulações sobrenaturais. O livro de Enoque, um texto apócrifo, oferece uma visão mais detalhada dos Nefilim. Ele descreve como os vigilantes, um grupo de anjos, desobedeceram a Deus e se uniram às mulheres humanas, gerando os Nefilim. Esses gigantes são apresentados como seres poderosos, mas também como fontes de corrupção na terra. Apesar de não estar incluído na Bíblia canônica, o livro de Enoque é amplamente estudado por seu impacto na compreensão dos Nefilim. Os Nefilim não são exclusivos da tradição judaico-cristã. Histórias semelhantes aparecem em mitologias ao redor do mundo. Os titãs gregos, os gigantes da mitologia nórdica e os heróis de lendas mesoamericanas compartilham características com os Nefilim. Essas narrativas transculturais sugerem que a ideia de seres gigantes e poderosos pode ser um tema universal na história da humanidade. Alguns teóricos afirmam que ossos gigantes encontrados em sítios arqueológicos são evidências dos Nefilim. Porém, arqueólogos frequentemente classificam essas descobertas como fósseis de animais extintos ou resultados de fraudes. Apesar disso, as teorias sobre a existência física dos Nefilim continuam a alimentar debates e curiosidade, especialmente na internet. Os Nefilim também são um tema popular em teorias da conspiração. Alguns acreditam que esses seres possuíam conhecimento avançado, que teria influenciado a construção de monumentos antigos, como as pirâmides do Egito e Stonehenge. Outros especulam que os Nefilim poderiam ser extraterrestres que visitaram a Terra em tempos remotos. Essas ideias, embora controversas, mantêm o tema dos Nefilim vivo na cultura popular. Algumas interpretações teológicas sugerem que os Nefilim podem estar ligados às profecias do fim dos tempos. Textos apocalípticos indicam que eles poderiam retornar como parte de uma grande batalha final entre o bem e o mal. Embora não haja consenso, essa ideia contribui para o fascínio contínuo sobre quem eram e qual era seu propósito. A teologia cristã frequentemente usa os Nefilim como um exemplo de desobediência e corrupção. Eles são vistos como um aviso sobre os perigos de ultrapassar os limites divinos. Sua história desafia os teólogos a interpretarem os textos bíblicos com cuidado, equilibrando simbolismo e literalidade. O interesse pelos Nefilim reflete o desejo humano de explorar o desconhecido. Eles representam um ponto de interseção entre o físico e o espiritual, o divino e o humano. Em um mundo onde as respostas científicas muitas vezes prevalecem, os Nefilim nos convidam a imaginar e questionar o que não podemos entender completamente. Os Nefilim continuam a capturar a imaginação de milhões de pessoas. Sua história, embora curta na Bíblia, se expande em um universo de possibilidades teológicas, culturais e científicas. Talvez eles nos lembrem de que, independentemente da época, o mistério é uma parte essencial da jornada humana. Se você acredita em Deus, inscreva-se no canal.